Aí todos reunidos. Eu tenho para mim, o Tia Nani, é o primeiro retiro daqui ou é o primeiro, né? Isso é uma bênção. Primeiro de muitos, com certeza, né? Uma série, né, pastor? Louvado seja o nome do Senhor nessa dizendo noite. que quer que faça um a cada mês. Pra onde? Um a cada mês. Esse é o primeiro, já estão todos cansados, já estão fazendo força mais fazer todo mês. Amém, né? É porque é o primeiro, o povo não está acostumado, né, pastor? O primeiro sempre é, né? Agora vão pegando gosto. Aí no próximo vão ficar mais ansiosos, né? E no próximo eles vão passar uma semana descansando antes de vir para cá. Vai chegarem animados, né? Amém? Bom, a Sandra falou comigo no sábado, não foi, Sandra? Foi no sábado. Eu não tive muito tempo de preparar um assunto. Porque, na verdade, como é retiro, eu quis fazer uma coisa diferente. A gente está acostumado com pregação no culto, né? No domingo, na quarta-feira, na sexta-feira. E como é um retiro com jovens, eu quis trazer mais... Não é muito meu forte, né? Fazer um tipo palestra, mas o meu forte é mais pregar. Mas a gente, como é um retiro, quis fazer uma coisa diferente com vocês. E eu gostaria que vocês participassem à medida que a gente fosse falando do assunto aqui. Vocês podem ficar à vontade para perguntarem, tirar dúvidas, tá? É quase como uma aula da escola dominical. E desde já agradecer vocês. Na última aula me cobraram as perguntas lá, né? Também não tive tempo porque a Sandra foi de última hora, não era eu o professor. Mas eu fico muito feliz por ver vocês assim, animados, desejosos, né? Muitos cobraram, a Rafa estava lá também, o Cicinho não está aqui, né? Mas cobraram as perguntas. E é bom quando os jovens, vocês sentem no coração de vocês o desejo de aprender a palavra de Deus. E para a gente é um prazer maior ainda poder proporcionar para vocês este aprendizado. Eu tenho certeza que tanto o pastor, quanto a Sandra, quanto qualquer um dos irmãos que vão vir aqui, eles têm no coração essa alegria de olhar para esse grupo de jovens e saber que esse grupo de jovens está esperando uma palavra de Deus, algo de Deus para eles. Enquanto muitos estão aí correndo atrás de tantas outras coisas, né? Trio elétricos, atrás de blocos e muitas outras coisas, vocês estão aqui adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Isso é muito bom e eu tenho certeza que vocês vão guardar esses 2 dias para o resto da vida de vocês, principalmente por ser o primeiro desse trabalho de vocês, amém? Bom, eu gostaria que vocês participassem à medida que a gente for trazendo aqui o texto, a palavra, né? Alguma dúvida? Eu quero falar com vocês hoje, principalmente jovens, 10 razões que afastam ou que esfriam o jovem ou o cristão da presença de Deus. Eu poderia trazer outro tema, mas eu resolvi trazer esse tema pelo seguinte: porque nós vivemos um período de muita apostasia. Nós vivemos um período em que os jovens estão cada vez mais dispersos em relação à igreja, em relação ao campo espiritual. Eu tenho certeza que muito mais jovens poderiam estar aqui com vocês hoje, mas alguns provavelmente deixaram de estar aqui para estarem até mesmo buscando prazeres que o mundo oferece. Infelizmente, dentro das igrejas, nós temos jovens que estão dentro da igreja, mas estão frios, ou melhor, estão mornos, né? A Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que aparentemente cultuava, aparentemente buscava a Deus, mas era uma igreja que diante de Deus foi reprovada. Mas nós vamos hoje aprender alguns aspectos que levam o cristão ou o jovem a se afastar de Deus para que nós possamos evitar. Amém? Amém. Bom, eu peço perdão a vocês aí qualquer erro, porque foi de última hora, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, não ter intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus hoje?
Quem sabe o que é ter intimidade com Deus? Qual de vocês poderia dar uma definição de ter intimidade com Deus? Alguém? Janane, Rafa, Neto, Sandra? Pode? Você quer só Não, é para pra todo mundo isso aqui, que você é jovem também. É o que não? Aproximar-se mais de Deus. Aproximar-se mais de Deus. É você ter um relacionamento próximo, de amizade, de cumplicidade, de comunhão, de tudo. Amém. Você é conhecer aquele que você está. Exatamente. Tenho até um trechinho que fala sobre isso que a Sandra falou. Conhecer a Deus. Intimidade com Deus é importantíssimo na vida dos jovens. Hoje foi falado sobre o profeta que fez um machado flutuar, né? O Eliseu, né? Eu sempre me confundo com Elias e Eliseu, né? Eu sempre troco os dois. Eu sempre coloco um na ação do outro, mas enfim, né? E nós vemos que tanto Elias quanto Eliseu, eles tiveram intimidade com Deus. Eu não estou lembrando, acho que foi Eliseu, né? Que uma certa vez chegou e disse, ele se injuriou tanto com a situação da rebeldia de Israel, que ele falou, sob a minha palavra, não foi nem sobre a palavra de Deus. Ele disse, sob a minha palavra não choverá, e Deus cumpriu a palavra que o profeta determinou. Elias, né? Por isso que eu não me arrisquei a dizer o nome. Né? E Deus confirmou a palavra dele, porque ele tinha intimidade com Deus. Uma certa vez, ou foi Elias ou foi Eliseu também, eles estavam dentro de uma casa e ao redor chegou um exército e o seu moço ficou preocupado, com medo, assustado, porque o exército cercou toda a casa. E o profeta foi lá, mandou ele olhar de novo para fora. Quando ele olhou, ele viu anjos prontos para pelejar, preparados ali para combate se necessário fosse. Então isso é intimidade com Deus, aproximação com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós. Isso é muito bom. Então vamos ler aqui. A Bíblia nos ensina lições fortes sobre a intimidade com Deus. Salmos 25, 14. Alguém, por favor, pode abrir? 25, 14. Salmos. Quem puder, quem achar primeiro pode ler, por favor. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. Olha, melhor do que a minha tradução, porque ela fala o segredo. Você conta segredo para qualquer pessoa, Sandra? Não. Neto, vocês contam segredos para qualquer pessoa? Não. Para quem que vocês costumam contar segredos, coisas que são confidenciais? Só para Deus. Né? Não, mas humanamente falando, para quem vocês costumam contar? Eu? Só para Deus. Nem papai nem mamãe? Só Deus mesmo. Mas eu tenho certeza que a maioria daqui, uma boa parte, principalmente as meninas, né? Os meninos não, os meninos já são mais, né, assim, nós não gostamos muito de dividir nada com ninguém. Mas as meninas, a gente arruma namorada e só conta pra mãe no dia que leva em casa, né? As meninas não, as meninas olharam em casa, mãe, eu vi um rapaz assim, meu Deus. Então as meninas têm essa intimidade mais com a mãe, de contar os seus segredos mais, né, profundos, mais íntimos, no sentido assim de relacionamento, futuro relacionamento, problemas, enfim, né? Então você só conta, quem é casado, lógico, pastor e irmã Gilva, tem coisas que só a irmã Gilva e o pastor comentam entre si. Por quê? Porque eles têm intimidade um com o outro. Nós temos intimidade com os nossos pais, ou às vezes com um amigo. A Bíblia fala assim, há amigo mais chegado do que o irmão. E existem amigos que nós confiamos a eles coisas que nós não confiamos a outra pessoa. Então, Deus, Ele é o nosso amigo mais íntimo. Se nós não tivermos essa intimidade com Ele, nós não vamos conhecer os seus segredos. E o interessante é que não é eu contar o meu segredo, é Ele contar o segredo dele para mim. Me fazer conhecer os seus segredos. É o que o salmista está dizendo. Então, para isso, requer que eu tenha
intimidade com Deus. Vamos continuar aqui, senão não dá tempo. Romanos 12, 2, por favor. Romanos 12, 2. Vamos lá. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí, tá vendo? Primeiro ponto, para nós termos intimidade com Deus, é não nos conformarmos com este mundo. É não estarmos ligados nas coisas deste mundo. Poderíamos estar lá no carnaval, é bom, é gostoso, vamos dizer que não é, é bom. Mas nós estamos aonde? Aqui, fazendo o quê? Buscando intimidade com Deus, adorando o seu nome, aprendendo da sua palavra. Todos aqui eu tenho certeza com desejo no seu coração. Então estamos estreitando a nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque é assim nós teremos a nossa mente transformada. Teremos a mente de Cristo. E dessa maneira nós poderemos saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Deus não é íntimo de qualquer um. Veja só, Deus não é íntimo de qualquer pessoa, né? Ele é íntimo daqueles que se chegam a Ele, né? Eu não lembro do texto bíblico agora como está escrito, mas se eu não me engano ele diz assim, se alguém lembrar o texto correto, me avise. Eu não lembrei na hora que eu montei isso aqui, mas me veio agora. Se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Acho que é mais ou menos assim o texto bíblico. Então nós temos que nos achegar a Deus, porque Ele não é amigo, Ele não é íntimo de qualquer pessoa. Aquele que não obedece a Deus não conhece os seus segredos. Aquele que não o aceita não pode ser transformado. Aquele que não busca se tornar nova criatura, ele também não pode alcançar essa intimidade de Deus. As pessoas que estão lá no mundo rejeitando a palavra de Deus, que não querem ouvir, nem guardar, nem seguir os seus mandamentos, elas perdem de ter a melhor companhia e o melhor amigo que eles podiam ter, que é Cristo Jesus, o nosso amigo mais chegado. E é isso que nós jovens devemos guardar em nossos corações. Entendermos que para que haja intimidade entre eu e Deus, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me achegar a Ele. Porque se eu me distanciar dEle, ele também se distancia de mim. No sentido espiritual, nós esfriamos. O Espírito de Deus acaba se esfriando em nós também. Porque nós não damos lugar à ação do Espírito Santo de Deus. E precisamos dar essa ação. Amém? Vamos continuar aqui. Ser íntimo de Deus é um privilégio daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Olha só, temem ao Senhor. Primeiro, não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, nos satisfazer com as coisas que o mundo oferece. Segundo, devemos temer ao Senhor. É um privilégio maravilhoso quando nós dobramos os nossos joelhos em casa, trancamos a porta do nosso quarto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas se não tiveram, busquem ter essa experiência. De vocês dobrarem o joelho de vocês e vocês começarem a orar, buscar a presença de Deus. E em um dado momento, vocês sentirem o corpo de vocês se arrepiar, as lágrimas descerem. Chegar ao ponto de vocês não terem palavras para expressarem o que está no coração de vocês, mas mesmo assim vocês continuam lá, chorando. As palavras somem dos lábios, mas você continua lá, lágrima descendo. E você está lá, Senhor, e chorando. E você lava o rosto com as lágrimas. Quando você termina, você se levanta como se um peso tivesse saído de cima dos seus ombros. Você se levanta alegre, você se levanta satisfeito. Você se levanta renovado. A impressão que dá é que se o inimigo aparecer na sua frente naquela hora, você sai no tapa com ele sem pensar duas vezes. De tamanha é a alegria que você sente no seu coração. Precisamos ter essa intimidade com Deus, esse privilégio.
A alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. Amanhã, o pastor até vinha comentando no carro, vão ser contabilizados quantos morreram, quantos se acidentaram, quantos ficaram, né, muitos vão ficar paraplégicos, quantas coisas vão acontecer. Mas nós não, nós estamos aqui. A nossa alegria, ela vai continuar hoje, ela vai continuar amanhã, ela vai continuar depois, e cada dia mais essa alegria vai se renovando em nossas vidas, amém? O grande problema de muitos atualmente é que veem Deus como alguém. Perdão, aqui, peraí. O grande problema de muitos atualmente é que veem Deus não como alguém com quem devem interagir de forma pessoal, íntima, mas como uma espécie de gênio da lâmpada, que é acionado apenas quando as coisas estão ruins. É importante que nós entendamos que ser íntimo de Deus não é só eu dobrar os meus joelhos, pedir uma bênção, Deus atender. Isso não é intimidade com Deus. Porque uma pessoa lá no mundo, de repente, se ela tiver uma fé, em um determinado momento, e clamar por Deus, Deus vai ouvir. Mas isso não lhe dá a ele o status de intimidade. Não lhe dá a ele o status dessa intimidade com Deus. Deus, ele não é algo que a gente só busca quando necessita. Ah, eu quero um emprego novo. Aí o Senhor, meu Deus, meu Pai, excelentíssimo, maravilhoso, excelso e grande, me dá um emprego. Senhor, eu preciso passar na faculdade, o neto que é engenheiro, eu preciso me formar, meu Deus, e não sei o que. Tá. Deus não é para ser lembrado apenas nestas horas. Por isso que intimidade com Deus é um privilégio. Intimidade com Deus é você não pedir, e sim agradecer, ou apenas adorá-lo, engrandecê-lo. Como aquele hino que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é e pronto. E nós, como jovens, devemos entender isso, principalmente agora, no nosso início de caminhada do Evangelho. Deus não é alguém para satisfazer as nossas vontades, nem as nossas necessidades. Deus é muito mais do que isso. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui. Não ter intimidade com Deus é a causa... tá aqui. Não ter intimidade com Deus é a causa de muitos crentes estarem com vidas destruídas. Não têm intimidade com Deus, estão dentro da igreja, mas não têm alicerce. Não estão como aquele homem que construiu a sua casa. A Bíblia conta uma parábola de dois homens. Um construiu a casa na areia e outro construiu a casa na rocha. Aquele que construiu a sua casa na areia, veio a tempestade, o que aconteceu? Quem lembra? O que aconteceu? Caiu a casa, desabou. Por quê? Porque não estava sustentada em um terreno bom, num terreno firme. Mas a Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa na rocha, veio a tempestade. A gente pode acrescentar aí o terremoto, o furacão, o tsunami, mas a casa continuou lá. Porque o lugar aonde ela estava alicerçada era um lugar que jamais poderia ser arrancada. Era firme, era um lugar seguro. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estão lá os montes até hoje. Aconteça o que aconteça, estão lá. E na cidade lá em Jerusalém, além dos montes serem referência como sustentáculo para nós, eles também são como segurança, porque eles protegem a cidade. Então, confiar em Deus, buscar intimidade com Deus, requer temer a Ele, não nos conformarmos com as coisas do mundo e estarmos alicerçados nele. Amém? Vamos para o segundo tópico, antes que a hora passe. Segundo, e isso aqui acontece muito com os jovens. Infelizmente, isso acontece muito, principalmente
na nossa época. Antigamente a gente não via muito falar sobre isso, mas hoje, infelizmente, muitos jovens estão vivendo isso. Segundo ponto, isolar-se da vida em comunidade. Isso é uma coisa que nós devemos tomar cuidado. Jovens, nunca se isolem, vocês sozinhos são fracos. Tem a história do cordão de 3 dobras, né? O cordão sozinho você parte com muita facilidade. Mas o cordão de 3 dobras não. Para você partir ele é trabalho. E se for um cordão bom, não parte não. Por quê? Porque um ajuda o outro e um fortalece o outro. Vamos continuar aqui, tá? Deus não fez seus servos para o isolamento. Deus não criou você para você ficar fechado, sozinho. Existe uma nova teologia não, existe um novo ensino que ensina aí, teoria, né? Que ensina aí que nós não precisamos de igreja. Que nos reunirmos é bobagem. Eu sou crente na minha casa, você é crente na sua casa. Eu tenho a palavra de Deus em casa, está tudo resolvido, está tudo bom. Não tem problema, está tudo tranquilo. Isso é uma mentira de Satanás. Para iludir os crentes. Para afastá-lo do rebanho de Cristo. E tragá-los. Porque a Bíblia diz que o lobo, ele está disfarçado de ovelha. Ele vem com um sapatinho de lã ali, ó. E muitas vezes nós achamos, vou ficar em casa. Aí você começa a assistir a Globo, outras e outras coisas mais. Quando pensa que não, a sua fé espiritual acabou. Você orava quando levantava, orava no café, orava no almoço, orava na janta, orava quando ia dormir. De repente você já não ora no horário dos alimentos, que já começa a achar, não, pra quê? Daqui a pouco você fala, não, só vou orar na hora de dormir. Quer saber? Estou cansado, não vou orar mais não. Daqui a pouco você espiritualmente acabou. Por quê? A Bíblia diz que é bom andarmos em 2, porque se um cair, o outro levanta. Então Cristo não, Deus não nos fez para sermos independentes. Amém? Alguém abre aí Hebreus 10, 25, por favor. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 20. Quem tem horas aí, por favor? 11h15. 11h15. Não deixando a nossa congregação o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está vendo aí? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, né? E justamente os desigrejados. Está errado. E ele ainda nos incentiva, admoestando, ou seja, estimulando uns aos outros, chamando. Rapaz, está fulano, cadê fulano? Fulano não veio para a igreja. Vamos na casa de fulano. Vamos saber o que está acontecendo com ele. Vamos procurar, né? Quando encontrar, meu irmão, o senhor faltou na igreja. Irmão Henrique, o que aconteceu, irmão Henrique? O senhor não foi para a igreja esse mês. Procurar saber, demonstrar para ele que você sente a falta dele. E isso vai estimulando uns aos outros. É tão gostoso quando a gente está num lugar que as pessoas sentem a nossa falta. Quando as pessoas sentem, percebem a gente lá. Alguém pode até dizer assim, mas esse negócio aí de a pessoa tá bajulando o outro, eu tenho que bajular é Cristo. Amém, nós temos que realmente colocar Cristo em primeiro lugar. Mas nós também temos que demonstrar o nosso amor pelo nosso irmão. Porque a Bíblia diz assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ela também nos ensina que se não amarmos o nosso irmão, como poderemos dizer que amamos a Cristo a quem não vimos? Se eu não posso amar o meu irmão que está do meu lado, que eu vejo, se eu não me importo com a vida espiritual dele que está do meu lado, se eu não faço caso dele, como é que eu vou fazer caso de Deus a quem eu não vejo? Foi isso que Cristo nos ensinou através da sua palavra. Então, o isolamento não leva o cristão a lugar nenhum. Até porque isso pode causar depressão. Tem muitos jovens depressivos. Primeira coisa que a depressão faz com o ser humano, ela tira você do convívio com os outros. E ela afasta você da comunidade cristã. Ou dos seus amigos, ou dos familiares. Você pode ver que uma pessoa depressiva, ela vive geralmente trancada num quarto, ela não sai, tudo para ela é ali.
principalmente nesse mundo virtual que nós estamos vivendo hoje. Hoje as pessoas estão tão conectadas e ao mesmo tempo isoladas. Eu estou aqui, vou falar com a Sandra, não, vou falar pelo zap aqui, não vou falar nada com ela ali, está lá do lado ali, vou falar pelo zap. Sandra, oi! A Sandra lá, oi! Está sumindo o contato olho no olho. Eu falo no WhatsApp, eu não sei a reação dela do outro lado. Estou perdendo, nós estamos perdendo esta vivência um com o outro. O que parece, muitas vezes, estar unindo as pessoas, estão separando as pessoas. Tem pessoas que criaram um mundo virtual, tem 200 amigos no WhatsApp, tem 1000 amigos no Facebook, mas pessoalmente são pessoas tristes, amarguradas, sem ânimo. Tem ânimo quando senta na frente do computador, ou quando está na frente do telefone. Então, isolar pode levar o jovem a se afastar de Deus, a entrar em uma depressão, mas Cristo, Ele nos ensina a estarmos juntos. Primeira coisa que Cristo faz, Ele junta discípulos. Ele não segue o seu ministério sozinho, mas Ele faz discípulos. Depois Ele aconselha, ide e fazer discípulos. Ou seja, a ideia de Cristo era o quê? Multiplicar. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele disse, olha, crescei e multiplicai. Adão gostou dessa ideia, Eva também. Vamos multiplicar. Então quer dizer, é preciso que nós entendamos isso. Não podemos viver isolados. Vamos adiantar aqui. Igreja é comunidade. Você sozinho não é a igreja de Cristo. Vamos adiantar. Sozinho não pode realizar a obra que Deus deseja para a sua vida. 1 Coríntios 12, 13. 13, por favor, de Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ó, tá vendo? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha. Alguém leia o 17 para mim, se eu não estiver enganado. Eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, tem o texto 17 eu acho interessante. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Tá vendo? É importante a unidade da igreja, porque todos nós temos uma importância primordial na casa do Senhor. Todos nós estamos envolvidos no mesmo espírito, mas cada um de nós temos uma função. A Sandra canta, o pastor dirige, o João e a irmã Gilva toca. João, é tudo. É John em português é João, mas né? Quer dizer, cada um, a tia Nani, eu, a Sandra, nós damos aula para vocês, né? O neto fica brigando porque perdeu, né? Então cada um tem a briga dele anima a gente, né? Então cada um tem a sua função. Ninguém é mais do que... Vocês querem ver uma coisa interessante? Quer ver uma coisa interessante? Nós temos no nosso dedo dos pés, cada pé tem 5 dedos, não é isso? Se nós tirarmos o nosso dedo midinho dos nossos pés, o corpo não se equilibra. Vocês sabiam disso? O dedo midinho tão pequenininho, mas se você tirar o dedo midinho do seu pé, o seu corpo ele perde o equilíbrio. Olha a importância de uma coisa tão isso que a gente olha assim nem lembra dele. Mas ele tem a função de manter o corpo em pé. É ele que equilibra, ajuda a dar o equilíbrio do corpo. Então, se isolar, você está automaticamente se desligando do corpo de Cristo. E nós não podemos, de forma alguma, nos desligarmos do corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça. E é através dele que nós somos comandados. Amém? Vamos lá. Por isso, o isolamento da vida em comunidade é um grave mal para a vida de qualquer crente.
que deseja servir a Deus com plenitude. Um erro de quem se isola, a pessoa quando ela se isola, ela começa a se achar autossuficiente. Ela começa a se achar conhecedora de tudo. É aquela história, eu não obedeço a João, eu não obedeço a Chiquinho, eu obedeço a Cristo e acabou. É o pior de todos. Sabe por quê? Porque se eu não conseguir obedecer o meu pastor que eu estou vendo, se eu não estou conseguindo assimilar o que o meu pastor está me ensinando na tribuna, como é que eu vou assimilar o que Cristo me ensina? Cristo não está aqui para me repreender. Cristo não está aqui para dizer, se conserta, vem para cá. Ele não está aqui. Se eu errar, é uma escolha minha, ele vai permitir. E muitas vezes, essas pessoas, elas começam a se achar autossuficientes. Eu posso, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, eu passo por cima. E lá na frente o que acontece? Ela tropeça e cai. E por ela estar sozinha, ela não tem como se levantar muitas vezes. A não ser as misericórdias de Deus. Como aquela ovelha que saiu do rebanho, o pastor foi lá, o bom pastor foi lá, procurou, e a encontrou. Mas aquela ovelha por si só, ela não pôde voltar. Ela estava lá, machucada, ferida. O pastor foi lá, colocou o azeite, limpou as feridas, cuidou dela, colocou em seus ombros e a trouxe de volta. Para onde? Para o rebanho. Você sabe por que o lobo ele não ataca o rebanho? Porque o lobo sozinho ele tem medo. Mas quando ele vê uma ovelha sozinha, ele faz de tudo para a ovelha sair do rebanho. Aí uma vez que a ovelha sai, ele vai lá e... Então, jamais se isolem. Vocês são jovens. Jovens têm energia, têm virtude. A Bíblia diz, jovens, já venceste o maligno. Vocês estão aqui hoje fazendo aquilo que muitos deveriam estar, mas não estão. Amém? Vamos continuar aqui. Terceiro ponto. Deixar a missão que Deus tem para a sua vida para quando der tempo. Olha, isso aqui é interessante, viu? Isso aqui vai pegar no pé de muita gente aqui, até no meu. A gente tem uma mania de muitas vezes ficar empurrando para depois. Rapaz, depois eu faço. Não, hoje eu não vou fazer não. O pastor fala assim, fulano, faça isso. O pastor, deixa para depois. Bota a Sandra para fazer. Bota o Neto, bota o Henrique. Eu estou com preguiça hoje, eu não vou fazer não. Nós temos que priorizar. Eu vou contar aqui um breve testemunho rápido, a hora está passando, mas eu vou contar rapidinho aqui. Um exemplo do meu pai, porque não tem coisa melhor do que você ter um exemplo que você viu, que você viveu. Meu pai, eu não sei se o Pereira não está aqui, mas eu acho que ele, se contar, ele lembra disso. Meu pai, ele, no tempo do pastor Zé Barbosa, era um dia de domingo, ele tinha um Fusca, e ele tinha vendido esse carro, era um Fusca que dava um trabalho para pegar, que era uma maravilha. Ele doido para vender, porque não aguentava mais, e achou um comprador, e o comprador marcou com ele no domingo, acho que de 4 horas da tarde. E aí meu pai se organizou para domingo 4 horas da tarde ir para lá. O pastor Zé Barbosa, quando foi umas 2 horas da tarde, passou lá em casa e falou, irmão Israel, eu preciso que o irmão vá com o irmão Cícero Pereira lá para a Lagoa da Coroa, para levar a Santa Ceia. Meu pai tinha um compromisso para 4 horas da tarde. Era para vender o carro. E não estava fácil de vender aquele carro. E aí o que aconteceu? Meu pai pegou a moto, foi correndo lá no sítio, porque o rapaz ele ia chegar a um determinado horário, não estava lá no horário, avisou para a esposa do rapaz, dizendo, olha, eu não vou poder vir, que apareceu um compromisso, e se ele se interessar, amanhã eu passo aqui. Meu pai voltou, pegou o carro, nós fomos com o irmão Cícero fazer o trabalho. Para mim, eu aprendi muito com essa atitude do meu pai. Porque ele não colocou as... Era uma coisa que ele podia, não, pastor, eu não posso ir porque eu arrumei um comprador para o carro, marquei e tenho que ir lá. Não, ele priorizou a obra de Deus. E Deus o abençoou. Graças a Deus, Deus tem o abençoado. E nós, filhos, temos vivido a bênção de Deus na vida do meu pai, porque eu aprendi com meu pai muita coisa. E essa foi uma das coisas que eu aprendi, sempre priorizar a obra de Deus. Então, jovens, não deixem para amanhã a missão de Deus com vocês hoje. Principalmente vocês agora, na juventude. É a época do aprendizado, é a época que vocês assimilam as coisas com muita facilidade. Amém?
Vamos lá. O tempo tem sido a moeda mais valorizada em nossos dias. E o tempo passa, né? O tempo vai passando, não volta atrás. E aquilo que a gente não fizer hoje, fazer amanhã. Eu faço amanhã, você vai fazer amanhã. Mas o resultado de hoje você não recupera amanhã. O resultado de amanhã é o resultado de amanhã. O de hoje era o de hoje. Amém? Vamos lá. Não é à toa que cada vez mais pessoas têm preferido dedicar todo o seu tempo aos estudos, à carreira, ao entretenimento e a outras coisas que a sociedade tem apresentado como importantes. Vejam só que é interessante que estudar não é ruim, pelo contrário, é bom. Vocês se esforçarem para uma carreira profissional é ótimo e é aconselhável. O que vocês precisam tomar cuidado é que isso não ocupe na vida de vocês o espaço que é reservado para Deus. Amém? Não esqueçam disso. Aprendam agora a conciliar o tempo de vocês com o tempo da igreja, com o tempo dos trabalhos de Deus. Priorizem as coisas de Deus sem perder o foco nas coisas do dia a dia. E dá para fazer? Dá para fazer. É porque muitas vezes nós queremos mais correr atrás das coisas que são aqui do mundo. Deixa eu ver aqui. Mateus 6, 19 e 33. Amém? Mateus 6. Aqui melhora um pouco. Mateus 6, 19 e depois o 36. Amém? Quem achar pode ler. Perdão, 33, não é 36. 19, Mateus 6, 19 e 33. Quem achar, por favor. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vocês compreenderam? A Bíblia ensina para que nós não ajuntemos coisas aqui na terra. Ela não está dizendo, vejam só, não quer dizer que vocês não podem ficar ricos. Não quer dizer que vocês não podem criar um projeto de vida para vocês, né? Não quer dizer que vocês não possam fazer um plano de carreira, não. Ela está dizendo o seguinte, olhe, não priorizem as coisas deste mundo, mas primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais, preste atenção aqui, olha, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele está dizendo, o Mateus está dizendo, aqui o texto está nos ensinando que Cristo vai cuidar de todas as outras coisas. Se nós priorizarmos o Evangelho e sabermos dividir as coisas, Deus vai nos dar condições para sermos um ótimo profissional, vai nos dar condições de termos um bom emprego, um bom salário, de acordo com o nosso esforço. Mas temos que primeiro priorizar as coisas de Deus, porque o reino de Deus não é deste mundo. Quando Jesus voltar, tudo vai ficar, né? Eu quero subir. Amém? Quem tem horas, por favor? 11h30, meu Deus. Consequentemente, tem destruído cristãos. Perdão, li errado aqui. Isso tem afastado as pessoas de Deus e da missão especial que o Senhor tem para seus servos. E, consequentemente, tem destruído cristãos, pois estes rejeitam os planos de Deus, ou seja, trocam os planos de Deus pelas coisas do mundo, amém? Colocando seus próprios como prioridade, ou seja, a minha vida, as minhas coisas são mais importantes que as coisas de Deus. Outro pode fazer em meu lugar. Aprenda que a sua parte é sua, não é de outro. Deus não vai deixar a sua obra parar, não vai. Mas o que é para você fazer, faça. Amém? Aleluia. Vamos adiantar. Jesus falou de alguém assim,
E a conclusão a que se chegou foi que aquele homem era um louco, né? Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, olha só, preparado, para quem será? Ou seja, tudo que ele tinha, de nada serviria para ele depois da morte. O que é que adianta o homem conquistar toda a glória do mundo e perder a sua alma? Nada, amém? Vamos continuar aqui rapidinho. 4. Buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção, que a Sandra falou agora há pouco no começo. Ligue a sua TV e logo achará algum canal onde se vendem as bênçãos de Deus. Esses locais estão lotados, abarrotados de gente com o foco na bênção que o Senhor pode lhes dar. Isso é um perigo. Temos que estar focados em Deus e não naquilo que Ele pode nos oferecer. O que eles não sabem é que buscar a bênção de Deus antes de buscar o Deus da bênção é pura perda de tempo. Buscar a Deus sobre todas as coisas. O relacionamento com Deus vale muito mais do que qualquer bênção. É importante entendermos isso. Deus está acima de tudo. Nada se compara a Deus. A bênção que você tem, que Deus lhe deu, ou que Ele nos dará, veio de sua criação. Quem é mais, o Criador ou a criação? O Criador ou a criatura? O Criador. Então Deus criou todas as coisas, e pela sua palavra todas as coisas passou a existir. Então temos que buscar a Ele. Como o texto lá em cima disse, as demais coisas nos serão acrescentadas. Abacuque, eu gostaria que alguém lesse esse daqui. Abacuque 3, 17 e 18, por favor. Rapidinho para a gente não perder tempo aqui, para terminar aqui logo. Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque 3, 18. Vamos lá, por favor. Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas já malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha só. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso merece, Deus na minha salvação. Isso merece um glória para Deus. O profeta ele está dizendo: eu posso não ter bênção material, eu posso não ter nada, mas não é isso que eu busco. Ele diz: olha, pode me faltar tudo, todavia eu me alegrarei, exultarei. Ele está com o seu coração voltado para o Deus da bênção, não a bênção que Deus pode oferecer, mas ele sabe que Deus cuida dele. Ele sabe que ainda que faltar tudo para ele, ele tendo Deus na sua vida, ele tem tudo. Porque o pouco com Deus é tudo, é muito. E o muito sem Deus se torna nada. Amém? Vamos para o 5. Eu vou passar rápido aqui para a gente. 5. Não dedicar-se ao estudo contínuo da Bíblia. Todo crente precisa disso. Não podemos viver sem estudarmos a palavra de Deus. Não é ler 3 capítulos antes de dormir, fechar a Bíblia e dormir. Não, é meditar, é buscar conhecê-la. Amém? A Bíblia é chamada de alimento, mas os cristãos de nossos tempos não a têm encarado como seu alimento sólido. Ou seja, temos buscado tantas coisas, né? Ouvimos pregações, tantas heresias por aí, como aconteceu esses dias de eu estar conversando com um jovem, não está aqui, não é da nossa igreja, mas é de outra igreja, e ele praticamente se deixou levar por uma outra doutrina que trouxeram para ele. Por quê? Porque não tinha base bíblica. Eu sentei com ele, mostrei na Bíblia aonde estavam os pontos convergentes daquela doutrina, mostrei para ele onde estavam os erros, e aí foi que ele entendeu. Mas sem o conhecimento da palavra, ele se deixou levar. Isso ocorre porque não existe dedicação ao estudo da palavra. A busca constante
do conhecimento a respeito de Deus e de sua vontade. Isso gera crentes fracos, levados de um lado para outro, por qualquer outro alimento que o mundo oferece a eles. Ou seja, é um prato cheio para o mundo. Um outro povo na antiguidade foi destruído por esse mesmo motivo. Olha só aqui, ó. Oséias 4:6, eu vou ler. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento é poder, diz o ditado, né? Vamos adiantar aqui o sexto. Negligenciar as práticas espirituais. Vou passar rápido só para a gente terminar, vocês não ficarem assim. As práticas espirituais são armas que Deus nos deu para que estejamos sempre firmes e fortes para as batalhas. Podemos citar aqui a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a adoração, etc. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite. E tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma grande causa do enfraquecimento de muitos crentes é exatamente o fato de não carregarem em suas vidas essas poderosas armas. Não adoram a Deus em espírito e em verdade. Em que tipo de crentes essa pessoa se transformará? Apocalipse 3, 15 e 16, mas eu não vou ler não aqui, depois vocês leem. Fala sobre a igreja de Laodiceia, igreja morna. Vou pular aqui. Pronto, aqui o sétimo. Está encerrando já. Não aceitar que a vida cristã tem suas dificuldades. Existe uma pregação muito bonita feita por aí, que é a pregação que mostra a vida cristã apenas tendo bênçãos e flores, um mar de rosas. Pregação mentirosa. Pregação mentirosa. A Bíblia mostra a vida cristã como um caminho estreito, como aflições por causa do ódio do mundo contra Deus e seus servos, como uma batalha árdua com muitos inimigos. Aqui tem o texto bíblico, João 16, 2 e 33. Amém? Nós vamos pular aqui. O crente que se engana dessa forma cai em prantos diante da primeira adversidade. Crente sem alicerce, crente sem estrutura, sem conhecimento da palavra, logo se vai, como a casa construída na areia. Vamos pular aqui para os oitavo. Zombar de Deus. É claro que a maioria das pessoas, de forma alguma, acreditam que zombam de Deus. Mas não é isso que fazem quando prometem e não cumprem, quando fingem serem religiosos e não o são, quando mentem falando sobre as coisas de Deus e não as vivem, pecando como algo que faz parte de suas vidas. Zombar de Deus é cavar para si mesmo uma cova de destruição, pois Deus não aceita a zombaria. Tem o texto aqui, Gálatas 6, 7, mas eu não vou ler não, depois vocês podem lerem depois. O crente verdadeiro teme e treme diante de Deus, ou seja, obedece, respeita. O nono, achar que suas opiniões são mais importantes do que a Bíblia. Aquela história de eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de fulano. Na era das redes sociais, a opinião é algo que está cada vez mais em foco. Ter opinião não é pecado. O problema é que hoje as opiniões são aceitas em um patamar mais alto do que a infalibilidade da Bíblia. Pessoas que se acham acima da Bíblia. Mateus 24, 35, mas vamos falar isso aqui não. Depois vocês pesquisem.
Esse é o lema do politicamente correto, que muitos têm aceitado e que tem destruído muitos crentes, pois opiniões não são bases fortes, não são a palavra inerrante de Deus. O 10, o último. A amizade com o mundo. Ser luz para o mundo e sal para ele é a nossa missão. Sem buscar a amizade do mundo. Uma aproximação perigosa e destruidora com suas práticas infrutíferas, com suas culturas erradas, com elementos que ferem a palavra de Deus. Essa aproximação tem representado a destruição de muitos, pois a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amém? Tiago 4:4. Depois vocês podem pesquisar aí. Deixa eu adiantar aqui. Amém. Pronto, encerrou. Amém? Esse amém foi porque acabou ou porque foi bom? Os dois. Foi bom demais. Eu agradeço. É porque eu preparei um estudo aqui para um tempo, né? Mas a gente tem que entender que o horário aqui também corre bastante, né? Mas Deus possa abençoar vocês. Eu espero que a palavra tenha de alguma maneira penetrado no coração de vocês. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, somos gratos ao nosso irmão pela palavra desta manhã. E agora eu convido o pastor para fazer a oração, que agora estaremos fazendo uma forçazinha ali. Camarada que gosta de pegar peso, as moças fortes.